Mais uma semana se inicia, mais uma semana juntos, meditando o Evangelho. E hoje a gente tem um marco, porque se você prestou atenção até a semana passada, nos Evangelhos durante a semana, a gente estava acompanhando o Evangelho de Mateus. Então, terminamos a leitura do Evangelho de Mateus e a partir de hoje, nos Evangelhos durante a semana, de segunda a sábado, nós vamos começar a meditar o Evangelho de Lucas. Então, hoje nós já começamos no capítulo 4 de Lucas, porque até o capítulo 3 se fala da infância de Jesus e a gente lê aqueles capítulos iniciais durante o tempo do Natal. Mas hoje começamos então o caminho da vida pública de Jesus depois de adulto. Então, o Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu por 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome naquela região, e havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que povo bipolar, né? Enquanto Jesus estava na sinagoga falando, lendo aquela profecia, dizendo que ele era o cumprimento, todo mundo estava admirado com as palavras de Jesus, com a sabedoria com que ele falava. Quando Jesus começa a pisar no calo deles, né, começa a falar a verdade, que o profeta só não é bem recebido na sua própria terra, que ali ele não estava conseguindo fazer os milagres porque eles não tinham fé e não aceitavam que ele era o Filho de Deus. Esse daí é o filho de José. Eles ficam furiosos. Parece o nosso comportamento, né? Quando a gente lê na Bíblia uma passagem de conforto, uma passagem de esperança. Ai, como é bom ler a palavra de Deus. Ai, como isso é perfeito, como Deus é bom, como Deus nos ama. Mas às vezes tem umas passagens que Jesus pega bem onde é a nossa ferida, né? Fala umas verdades que muitas vezes nós não gostamos de ouvir e às vezes a gente já desconversa,
finge que não é com a gente já começa a dar justificativas ou até discordamos. Não, mas não é bem assim. Nós somos como aquele povo. E Jesus continua a sua missão independente disso, né? Independente da aceitação, da oposição. O finalzinho do Evangelho diz que Jesus foi levado, queriam jogar Jesus do precipício, e o Evangelho termina: Jesus, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Jesus tinha uma meta, Jesus tinha um objetivo, ele tinha uma missão a ser cumprida. E não é o elogio das pessoas, a aceitação dos ouvintes ou a oposição que o desviou da sua missão. Jesus passou pelo meio deles. E isso é uma lição fundamental para todos nós. Nós também precisamos ter clareza de qual é a nossa missão, de qual é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar. Porque nós vamos ter pessoas que vão nos elogiar, que vão nos apoiar, nós vamos ter pessoas que vão nos perseguir, que vão nos criticar, que vão fazer de tudo para nos desanimar. Mas se a gente tem bem claro onde nós queremos chegar, qual a nossa meta, qual o nosso objetivo, nós também vamos passar pelo meio de tudo isso. Passar pelas críticas, passar pelos elogios, passar por tudo aquilo que se coloca nesse caminho para que a gente também chegue na nossa meta, no nosso objetivo. Que você aprenda isso do Evangelho de hoje. Jesus, ao ler aquela passagem do profeta Isaías, já mostrou qual era o seu objetivo, o seu projeto, seu plano de governo, vamos dizer. Libertar os cativos, anunciar a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio para isso. Nada, nem ninguém foi obstáculo para que ele fizesse a sua missão. Que você também tome consciência. Qual é a missão que Deus deu para você? Onde você quer chegar? E que, com os olhos fixos nessa missão, você não se perca no caminho e nas oposições que podem surgir durante a caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Te convido, se ainda não são 7h30 da noite, para que você participe da Santa Missa hoje, segundo dia da nossa novena de Nossa Senhora Menina, pedindo pelo fim desta pandemia. Até lá!